Amém? Então, se você trouxe a sua Bíblia, vamos abrir juntos a Bíblia no livro de Isaías. Isaías, capítulo de número 35. Livro de Isaías, capítulo de número 35. Nós estamos, irmãos, estudando sobre a fé. E nós estamos estudando sobre Abraão. A palavra de Deus diz em Gênesis 12 que Deus chamou Abraão, fazendo Abraão sair da sua casa, da sua terra e da sua parentela, a um lugar que ele não sabia, ele não tinha um mapa, né? Quantos passos, quantos quilômetros, de direita, esquerda, para cima, para baixo. Ele tinha o quê? Que confiar em Deus. E ele tinha que depender de Deus. E nós já estudamos aqui, né, nas sextas-feiras, sobre a fé, que é uma caminhada. O justo, ele vive da fé. E é de fé em fé. Amém, irmãos? Então, conforme nós vamos andando, Deus, ele vai se revelando. Conforme nós vamos avançando nesse caminho, Deus vai nos mostrando, irmãos, o próximo passo. Como está escrito lá no Salmo 119, 105, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, é a palavra de Deus. Quando nós não sabemos o caminho que nós devemos seguir, Deus, ele nos guia, irmãos, pela sua palavra, amém? Iluminando, nos mostrando o passo firme que nós podemos dar, que nós podemos pisar, amém? Então, tendo no nosso coração, como a nossa caminhada, uma caminhada de fé, o que nós notamos em Gênesis 12? Depois você pode abrir em casa, não vou abrir para não ficar muito longo, amém? Mas o que você pode ver? Que o Abraão prontamente ele saiu de Ur dos Caldeus, que era um lugar de religiosidade, era um lugar de muitos deuses, mas eu não sei se por pena ele trouxe juntamente com ele o seu sobrinho Ló. E nós temos que entender que Deus não abençoa por pena. Deus falou para Samuel: até quando você vai ter pena do Saul? O tempo dele já passou, a chance dele já passou. Eu não quero que tu tenha pena do Saul. Eu não sei se o Abraão ele teve pena, porque o Ló tinha perdido o pai, ele não tinha filho. Olha só, parece que tá o queijo e a faca na mão, sim ou não? E ele levou. Só que quando ele levou, irmãos, isso foi o quê? Uma desobediência. Então você pode ver mais adiante que quando eles começam ali a habitar junto, começa a ter contenda. Você já teve essa experiência de trabalhar com algum familiar? Irmã Dani, é difícil, tem que ter todo um jeitinho. Sim ou não, irmãos? Já aconteceu? Já aconteceu muitas vezes na minha família. Familiar trabalhar junto, aí o jeito que fala para um funcionário não é o mesmo jeito que fala para o parente já tem mais intimidade, às vezes acaba levando para o coração e acaba às vezes gerando problemas piores, sim ou não? E começou a acontecer com os pastores de Abraão, os pastores de Ló. Abraão, muito sábio, a palavra diz, né, que é o homem de Deus, não convém contender. Abraão não brigou, ele disse assim: ó, nós vamos nos separar. Tu vai para um lado, eu vou para o outro lado. O lado que tu for, tu pode escolher. Eu vou para o outro lado, eu vou para outra direção. E aí você pode ver, irmãos, que quando eles se separam, a Bíblia diz: então falou Deus após eles terem se separado. Então, quando ele obedeceu por completo aquele passo, Deus deu uma nova direção. Deus ampliou, irmãos, a direção, falando das estrelas do céu, falando da areia, né, da terra. Então, nós entendemos que nós começamos nessa caminhada e tem coisas que não convém nós trazermos junto. Sim ou não? Não tem? Muita coisa que você fazia, você vivia no mundo e você teve que deixar para trás? Sim ou não? E graças a Deus por isso. Amém, irmãos? Então, nessa caminhada, nós temos que ir deixando coisas para trás. Nessa caminhada, irmãos, nós temos que nos desfazendo daquilo que nos prende.
daquilo que nos faz retroceder, daquilo que nos seguram, nos impede de crescer. E é isso que diz aqui, Isaías 35, vamos ler junto? Isaías 35, versículo de número 8 diz: ali haverá o quê? Um alto caminho, um caminho que se chamará. Como é que é o nome desse caminho? O caminho. Como é que esse caminho é, irmãos? Santo. Amém? Irmã Dani, eu quero andar por esse caminho alto. Irmã Dani, eu quero andar por esse caminho elevado. A Bíblia diz que os planos de Deus, os caminhos de Deus são mais altos do que o nosso. Amém? São mais profundos. Deus nos leva mais longe, irmãos. Então aqui diz que há um caminho alto e esse caminho, como é que Deus escolheu revelar? É chamado caminho santo. E por ser santo esse caminho, o que diz? O imundo não passará. O que, irmãos? Por ele. Amém? Então nós vamos ver pela palavra de Deus. Nós vamos depois passar aqui no corredor, no Vale do Sal. E quando você passar, você vai entender. O caminho de Deus é um caminho santo. É um caminho de purificação, onde eu vou passar, mas o mal não passa. A doença não passa, porque Jesus Cristo já levou as nossas dores, as nossas enfermidades. Na cruz do Calvário, Ele ministrou cura, Ele ministrou saúde. Eu vou passar, tristeza, angústia, depressão não vai passar, porque o fruto do Espírito é alegria. E eu quero a alegria de Deus, eu quero a alegria da salvação. E quando você passar por esse caminho, você vai determinando que vai ficando para trás tudo aquilo que não é de Deus. Você vai declarando que vai ficando para trás o pecado, vai ficando para trás, irmãos, toda a opressão maligna, diabólica, vai ficando para trás. Porque a palavra de Deus diz: esse caminho é santo. O imundo não tem poder para passar. Irmã, eu quero andar nesse caminho. Irmã Dani, eu quero andar nesse caminho. Então, irmãos, nós precisamos nos santificarmos. Amém? Não dá para andar nesse caminho de qualquer jeito. O caminho é santo e nós precisamos ser santificados no caminhar com Deus. Deus falou para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Deus falou para Abraão: eu vou fazer de ti uma bênção. Amém, irmãos? E o que a irmã Dani quer falar? Antes, no mundo, nós batíamos em muitas portas. Sim ou não? Eu lembro, irmãos, o pastor conta até aqui no altar, né? Que a minha sogra, o tempo de gestação dela passou. O pastor nasceu roxo, ele quase morreu no parto. Ele engoliu, né, a água do parto, ele tinha convulsão, ele tinha epilepsia, ele parava mais internado do que em casa. A minha sogra, né, por desespero, apresentou ele na igreja. O pastor disse que ele seria um pastor, né? Mas mesmo ele tendo sido apresentado na igreja, ele foi apresentado na igreja não porque os meus sogros queriam Jesus. Não, eles queriam apenas uma bênção para o filho. E eles continuaram, irmãos, batendo em muitas portas. Buscava coisa de feitiçaria, de macumba. Ah, lá tem uma benzedeira forte, lá tem uma pessoa que faz tal coisa. E a minha sogra ia. Com qual intuito? De abençoar o seu filho, de abençoar a sua casa. Posso julgar o pastor? Não posso. Porque na minha casa chamava aquelas pessoas, né, para fazer trabalho, para fazer lavagem, para chamar paz, para abrir os caminhos. Você sabe o que eu estou falando? Pois é, era feito. Eu lembrando hoje, eu nunca gostei dessas coisas de igreja, de imagem, né? Eu tinha medo, parecia que tinha alguma coisa que queria me pegar, que queria me puxar. Eu não gostava dessas coisas. Mas na ignorância nós buscamos algumas coisas, sim ou não? Eu lembro eu criança, do tamanho da Esther, tinha uma vizinha minha, o nome dela era Ursulina. E ela era benzedeira. E eu achava muito engraçado aquele negócio dela tirar a gavetinha do fogão a lenha, colocar o pé na cinza e cortar com a faca.
E eu toda hora já ia até com o pé descalço, assim, ó, pra dona Ursulina benzer. Misericórdia. Olha a ignorância. E a mãe achava o máximo. Vai lá pra dona Ursulina te benzer. E aí benzia a conta quebrante, benzia, amarrava cordinha e coisa. E a gente tinha entendimento, irmãos? A gente não tinha entendimento. Meu avô na política ia buscar pessoas que botavam carta para ver se ele ia conquistar tal cargo, se ele ia entrar na prefeitura. Aí fazia um trabalho para conquistar uma posição. E você sabe que essas coisas acontecem, né? Tem bastante disso em Alvorada. Você sabe que o pessoal vai nas escadas ali da prefeitura fazer lavagem, sim ou não? Então, o mundo, irmãos, o mundo, a Bíblia diz, jaz no mundo maligno. E o maligno é o enganador, irmãos. E o que o mundo diz? Olha a sutileza da mentira de Satanás. Tem que respeitar todas as religiões. Ó, prima Dani. Certo, verdade. Tem que respeitar a fé, a crença da pessoa, a decisão da pessoa. Tem que respeitar. Mas respeitar, irmãos, é concordar? O que o mundo diz? Todos os caminhos levam a Deus. Mas aqui está dizendo que há o caminho alto. Aqui está dizendo que há o caminho santo. E esse caminho é um caminho de purificação, aonde o mal não vai passar. Irmã Dani, que caminho é esse, irmã? Vamos lá para João, bem conhecido. Evangelho de João, capítulo de número 14. Então o mundo diz, todos os caminhos levam a Deus. Vamos ver o que Deus diz? Vamos ver o que a Bíblia diz, irmãos? Evangelho de João, capítulo de número 14. O que diz aqui? Versículo de número 6. João 14, 6, bem conhecido, o próprio Jesus falando. E disse-lhe Jesus, o que Jesus disse? Eu sou um possível caminho. É isso? Eu sou um dos caminhos. É isso? Eu sou um dos muitos caminhos. É isso? Jesus disse, todas as religiões levam a Deus. É isso, irmãos? O que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e o que, irmãos? E a vida. E aí Jesus diz, ninguém vem ao Pai. Olha só, Jesus diz, eu estou no Pai. Ninguém vem até o Pai se não for por mim. O único mediador entre nós e Deus é quem, irmãos? É Jesus. Não tem Maria, não tem José, não tem Daniel, não tem Moisés, não tem Romildo. Ninguém, irmãos. O único que nos dá acesso a Deus é Jesus. Jesus se entregou na cruz. A palavra de Deus diz em Hebreus que Jesus inaugurou um novo e vivo caminho. E esse caminho foi feito, irmãos, por sangue. Ele pagou o preço, ele pagou com a vida dele. O pastor pregou, ele não foi assassinado, não. Ele se entregou para nos aproximar, para nos restaurar, para nos reconciliar com Deus. Amém? Então o mundo pode até dizer, é bom tu ter a tua religião. É bom isso, segue o teu caminho. Mas a Bíblia diz, o único caminho verdadeiro, e você sabe ou não sabe? Irmã, eu bati em muitas portas. Irmã, já fui em cada lugar, né? Então, quando você se encontrou com Deus, irmãos, você sabe que esse caminho, eu não estou falando de religião. Não estou falando para você trocar o ritual tal pelo ritual tal. A igreja tal pela igreja tal. Não estou pregando sobre igreja, não estou pregando sobre placa. Eu estou pregando o Evangelho. Eu estou pregando Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Amém? Então, o único e verdadeiro caminho
que eu não vou entrar em beco sem saída, amém? Que eu não vou ir para um lugar de morte e de destruição. Você sabe que Ló escolheu o lado de Sodoma e Gomorra, e aquele lado foi destruído, sim ou não? Então nós escolhemos andar na presença de Deus, amém? E aí eu quero falar com os irmãos sobre andar nesse caminho. Vamos ver aqui, irmãos, no livro de Atos, capítulo de número 17. Atos, capítulo de número 17. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, né? O Espírito Santo de Deus tem falado sobre nós abrirmos o nosso coração. O Espírito Santo de Deus tem falado conosco a importância de nós termos a nossa mente, né, iluminada pela palavra de Deus. E além de nós abrirmos o nosso coração, de nós termos a nossa vida ali, uma experiência real e verdadeira com Deus, o Espírito Santo de Deus tem nos levado a nós entendermos, irmãos, sobre a religiosidade. Sim ou não? O pastor pregou na quarta-feira, Atos capítulo 8, ele pregou sobre o eunuco, o homem que estava vindo de culto, o homem que estava vindo de uma adoração em Jerusalém. Mas ele, apesar de todos os ritos e sacrifícios, ele não conhecia o Salvador, ele não conhecia o caminho, que é que, irmãos? Que é Jesus. Até o momento que Filipe pregou com ousadia, pregou assim, irmãos, com destreza da palavra de Deus, e aquele homem aceitou e no mesmo momento foi batizado. Aí nós vimos também na reunião das mulheres, Lídia, mulher religiosa, mulher que temia Deus, mas não conhecia Jesus. E quando ouviu ali a pregação, né, dos apóstolos, a palavra de Deus diz que o coração dela foi aberto. E ela aceitou, e ela creu, e ela e a família dela foram o quê? Foram batizadas, amém? Eu preguei nos jovens a mulher samaritana. Jesus estava falando dos pecados dela e ela estava presa na religião. Onde que nós devemos adorar? Mas esse aqui não é o poço do nosso pai Jacó. Tu é maior do que Jacó que nos deu esse poço. A mulher estava presa no que, irmãos? Na religião, amém? Então não é você trocar de religião, é você conhecer o caminho, é você conhecer Jesus como Senhor e Salvador. Por quê? Olha aqui para a irmã Dani. Eu falei que nós estamos num caminho, sim ou não? Aí nós ingressamos nesse caminho. Quando nós ingressamos? Quando Deus se revela a nós. Quando Deus se revela a nós, Deus fala ao nosso coração, nós entramos nesse caminho de fé. E todos nós temos um fim que nós planejamos, sim ou não? Qual é o fim? Irmão, eu quero ter força, eu quero ter saúde, irmão, eu quero prosperar, eu quero ter uma vida digna, irmão, eu quero, como diz a palavra, comer, desfrutar do melhor dessa terra. Irmã Dani, eu quero ter uma vida abundante, eu quero ter paz na minha família, eu quero ter uma família unida, irmã Dani, eu quero ver a minha família bem. Sim ou não? Não é o objetivo que nós temos? Sim ou não, irmãos? Só que o que a irmã Dani disse? Que o diabo é mentiroso. E a mentira, o engano, irmãos, está aí. E o diabo tenta colocar isso na nossa mente. Ele diz, todos os caminhos vão levar a Deus. Todos os caminhos vão levar ao bom objetivo que você quer. Mas Jesus disse não. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser o quê? Por mim. E outra mentira de Satanás, irmãos, é que não importa o meio do percurso. O que eles dizem? O fim é justificado pelos meios. Não importa o que vai acontecer no meio. O que importa é se no fim dá certo. Não é o que eles dizem? Sim ou não? Quem já ouviu esse ditado? Que os fins são justificados pelos meios, né? Os fins
vão definir, amém? Então, olha aqui para a irmã Dani. Presta atenção comigo. Isso é bíblico, irmãos? Isso é bíblico? O que a Bíblia fala? O que Jesus, que é a verdade, ele fala? Ele se revela como alfa. O que é o alfa? É o começo, é o início. Então, para mim ingressar nessa caminhada, eu preciso aceitar Jesus. Eu preciso me encontrar com Jesus. E ele fala que além dele ser o início, o alfa, ele é o ômega, ele é o fim de todas as coisas. Então, para mim chegar no meu objetivo, que é mais do que eu ser abençoado nessa terra, nessa vida, mas é eu me encontrar com Deus, é eu ter a salvação, o fim também vai ter que ser Cristo. Só que o mundo diz que não importa os percursos, os altos, os baixos, as escolhas que você vai ter para chegar lá desde que você chegue. Mas o que Jesus disse? Que Ele é o caminho do início, o meio e o que, irmãos? E o fim. E quando nós entendemos isso, nós ficamos firmes. Em quem? Em Cristo. Na palavra. Eu já vi, irmãos, gente sair da igreja porque falaram, vamos lá, porque o negócio lá é forte. E eu já vi gente, irmãos, indo para todo lugar, que eu falei assim, meu Deus, o que a pessoa estava ouvindo na igreja? Quem já ouviu casos assim? Quem já ouviu? Por quê? Porque a pessoa quer chegar naquele resultado, custe o que custar. É ou não é? Sacrifique o que tenha que sacrificar. E o que é sacrificado, irmãos? A vida. A nossa comunhão com Deus. Você está entendendo? Então, nesse caminho de Deus, nesse caminho santo, vai ter, irmãos, que nós vamos ter que ser purificados. Nós vamos ter que ser transformados. Nós vamos ter que deixar de lado o Ur dos Caldeus. Nós vamos ter que deixar de lado Ló. Esse caminho nos convida a uma mudança. E essa mudança, irmãos, é uma conversão total. Entende? É uma conversão total, não tem meio termo. Ou é luz ou é trevas. Ou é a porta larga ou é a porta estreita. Você entendeu? E aqui no livro de Atos, eu estou apaixonada, estou lendo com outra visão, falando sobre essa religiosidade que Deus tem falado ao nosso coração. Nós vemos ali o apóstolo Paulo, os discípulos, fazendo uma obra muito linda, a obra verdadeira, a obra de Deus. Tem aquela jovem com espírito de adivinhação, que é expulso aquele demônio de adivinhação e aquela mulher fica livre. Quem já leu? No mesmo texto bíblico que fala sobre a Lídia. Aqui em Atos 16, vamos abrir, irmãos? Perdão, Atos 17. Aqui em Atos, capítulo de número 17, o apóstolo Paulo, ele chega em Atenas, um lugar muito idólatra. Um lugar de muitos cultos, um lugar de muita religiosidade. E ele começa a andar naquele lugar, ele começa a ver aquelas coisas. E o versículo de número 22, Atos 17, 22, fala assim, ó. E estando Paulo no meio do Areópago, disse, varões atenienses, em tudo vos vejo, o que, irmãos? Um tanto supersticiosos. Como é que aquele povo era? Misericórdia. Quem já foi supersticioso? Irmã Dani, misericórdia, quebrou um espelho há 7 anos de azar. Não vou passar aqui embaixo da escada. Você passa embaixo da escada, uma pessoa morre. Misericórdia, irmãos. Irmã, não vou nem sair de casa hoje, é sexta-feira 13. Não tem mais o jornal, né, irmãos? Quem é da época do Diário Gaúcho? Juntava o selo, trocava,
E antes de sair, dava uma conferida no jornal. Deixa eu ver o meu signo. Qual é a cor que eu tenho que usar hoje? O que eu tenho que evitar? Era ou não era, irmãos? Só que quando a gente se converte, tem gente que quer trazer essas coisas. Ó o Lóia. Ó os deuses lá de Arã. Misericórdia. Irmãos, pessoa que quer crer em Jesus e quer crer em horóscopo. Maior do que o sol, a lua e as estrelas, é o Criador de todas as coisas. Irmãos, o que nós consultamos é a palavra de Deus. Tem uma palavra certa, irmãos, para a nossa vida. Ah, irmã Dani, eu vou lá em tal lugar porque eu preciso de uma direção, vou pedir para botar as cartas para mim. Irmãos, eu estou lendo para você. A palavra de Deus tem muitas cartas. Tem carta aos Efésios, aos Filipenses, aos Romanos. Essa carta, irmãos, não tem erro. Você está autorizado a consultar diariamente. Amém, irmãos? Chega de superstição. Chega, se purifica, irmãos, dessas coisas. Amém? Deixa de lado, irmãos, o que é do passado. Deixa de lado, irmãos, toda a crendice. Irmã Dani, mas assim, ó, a minha bisavó me deu uma correntinha, tem um santinho, tem uma imagem, irmã Dani. Eu não adoro aquilo não, mas é que é ouro, irmã. Olha o valor emocional. Ah, é da minha bisavó. Irmãos, se desfaz dessas coisas. A palavra de Deus diz em Êxodo 20, versículo 3 e versículo 4. Não façais para vós imagens e esculturas. Nós somos chamados a andar, a viver por fé. Nós não precisamos ver uma imagem para crer em um Deus de verdade. A palavra de Deus diz em Levítico 26, 1, para não fazermos imagem. No livro de Salmos, irmãos, diz que tem olhos e não veem, tem mãos, mas não apalpam. Não serve para nada. A Bíblia diz, torne-se semelhante a eles, aqueles que o adoram. A pessoa que busca superstições, a pessoa que busca esses ritos, essas coisas, irmãos, ela fica cega espiritualmente. A Bíblia diz, torne semelhante a eles os que o fazem. A Bíblia diz em Isaías, nada sabem aqueles que conduzem imagens e esculturas em procissão. Nós não temos um Deus que é carregado nas nossas costas, mas nós temos um Deus que nos carrega na palma das suas mãos. Você está entendendo a diferença? Então chegou a hora de você se livrar de todo pensamento, de tudo aquilo que é contrário. E aqui eu não tenho tempo de pregar, mas o apóstolo Paulo vai pregando, vai falando de Jesus, vai falando que foi Deus que criou todas as coisas. E o versículo 30 ele fala assim, ó, mas Deus não tendo em conta os tempos da ignorância. Deus leva em consideração o que eu fiz por ignorância? Deus leva? Glória a Deus. Deus me perdoa que eu botei o pé na cinza. Que eu ia lá e ela vinha com o galho da ruda. Irmãos, Deus perdoa quando nós somos ignorantes. Agora não quando nós somos desobedientes. Quando a palavra veio ao nosso coração, Deus falou ao nosso coração e nós endurecemos o nosso coração, irmãos. Nós estamos trazendo maldição para a nossa vida. Amém? Então diz, mas Deus não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todos os lugares. O que, irmãos? Arrependimento. Se eu ingressei num novo caminho, a mente tem que ser renovada. Metanoia, mudança de mente, de pensamento. Eu já não penso como eu pensava antes. A visão é transformada, é mudada. Eu não ando com o pé no caminho, o olho em outro. Não, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém?
E aí, lê comigo, irmãos, versículo 29. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Sendo nós, pois, geração de Deus. De quem nós somos? De Deus. Não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou prata ou pedra esculpida por artifício, imaginação de... Ele fala, ei, nós somos feitos de Deus. Aí o homem quer fazer algo dele mesmo, de ouro, de prata, dizendo que é uma divindade. Não. Aí ele falou, ei, essa ignorância. Vocês não sabiam, tinha um altar para cada cor. Misericórdia. Tem gente que é assim, cheio de altar, cheio de crendice, cheio de superstição, cheio de coisa. Você viu no Antigo Testamento quantas vezes uma pessoa decidia se santificar, cortava os bosques, arrancava, lançava fora os ídolos, irmãos? Sim ou não? Isso mudou? Tem que ser assim, irmãos. Tem que ser assim. Então aqui fala se arrependam. Aí vamos mais adiante, no capítulo 19 ainda, perdão, no capítulo 19 agora, nós estávamos no 17, né? Capítulo 19, aqui no capítulo 19, irmãos, o apóstolo Paulo, ele chega em Éfeso, e ele se depara com o quê? Idolatria. E ali, irmãos, um homem chamado Simão, né? E ele era lá um ator, né? E ele fazia lá e levava umas pessoas ao engano, fazia umas artes lá. E ele escuta a palavra e ele começa a ouvir Paulo. E ele quer se batizar e ele quer seguir. E aí quando Paulo fala do evangelho, e você vai ver que Paulo ele prega batismo no Espírito Santo, batismo nas águas, Jesus, mudança de vida, olha o que o pastor tem pregado. Sim ou não? É o resumo do evangelho. E aí eles começam a impor as mãos sobre as pessoas e as pessoas começam a receber o Espírito Santo. E ele fala, ei, quanto é que custa para mim ganhar isso também? Colocar a mão nas pessoas, as pessoas serem batizadas? Ele está querendo trocar um show por outro. E aí fala assim, gente, esse desejo não é puro. Teu coração ainda precisa ser mudado. Leia aqui depois, irmãos. Leia aqui depois. E aí o apóstolo Paulo envia lenços, aventais, pessoas são curadas, pessoas são libertas. E aí ele começa a fazer uma obra de libertação. E os filhos de Seva falam, nós queremos fazer isso também. Aí estão numa costa do demônio, sai sem roupa, sai envergonhado, e toda essa obra acontecendo. Muitas pessoas, irmãos, se convertendo. E olha o que acontece. Lê aqui comigo, Atos 19, versículo 19, fala assim, ó. E também muitos dos que seguiam artes mágicas, trouxeram os seus livros e fizeram o que, irmãos? E os queimaram na presença de todos. E feita a conta, o cálculo do preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Eu fui calcular mais de 600.000 reais. É muita coisa. Podiam dizer, ai, que prejuízo. Irmã é de ouro, irmã tem um valor. O que é mais importante? O que é mais valioso? Irmãos, Jesus falou que o reino de Deus é como uma pérola de grande valor. Aonde o homem vai, desfaz de tudo que possui para possuir aquilo que é mais valioso. Mais valioso do que tudo aquilo, irmãos, é a salvação, é a presença de Deus. E eles, o quê? Eu vou dar para o meu familiar. É isso? É isso? Meu avô, irmãos, por
ser político, ele ganhava muitas bebidas. Tinha até um barzinho em casa. E ficava aquelas bebidas, aqueles uísque, tudo exposto. Quando o voiavó converter, ele fala, nós vamos ter que se desfazer disso. Não vamos dar para ninguém, nós vamos destruir tudo. Nós vamos desfazer completamente. Deixando para trás o que ficou para trás. Não serve para mim, também não vai servir para outras pessoas. Amém? Então eles queimaram aquilo. E quando eles fizeram isso, irmãos, versículo 20, assim a palavra do Senhor, porque, irmãos, crescia. Então a palavra do Senhor crescia e prevalecia. Irmãos, o evangelho é deixar para trás o que é de trás, deixar para trás o que é de morte, deixar para trás o que não nos faz bem. Amém? E isso vai trazer o crescimento da palavra de Deus. Irmão, eu leio a Bíblia, eu não entendo, eu busco a Deus, irmão, eu não entendo. Abraão só teve mais da revelação de Deus quando ele deu o passo completo. Você está entendendo, irmãos? Então tem que obedecer, tem que dar o passo completo. Aí o versículo 21, e cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Cássia, dizendo, depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. Versículo 22, e enviando a Macedônia 2 daqueles que serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. E aí o versículo 23, naquele mesmo tempo, houve não pouco alvoroço do que, irmãos? Acerca do... A gente não viu o caminho em Isaías 35? O caminho alto e santo. A gente não viu o caminho, irmãos, em João 14, 6, que é Jesus? Sim ou não? As pessoas tendo a vida transformada, as pessoas sendo libertas, as pessoas se desfazendo daquelas coisas de feitiçaria, irmãos. O evangelho crescendo e acontecendo um alvoroço. Aí o versículo 24, porque um certo ourives de prata, por nome Demétrio, que fazia prata, nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-as juntado com os oficiais de obras semelhantes, disse, varões, vós bem sabeis que esse ofício temos a nossa prosperidade. Deus quer que você prospere, irmãos, de coisa errada? Deus quer? Deus não quer, irmãos. Ai, irmã Dani, eu tenho lá um barzinho, eu não bebo, mas eu vendo bebida. Quem é que está te ajudando a prosperar? É Deus ou o diabo? Ai, irmã Dani, é que eu tenho lá, já conheci gente que ia na igreja tinha motel. E aí? Gente de família vai lá, irmãos? Hã? O que acontece lá? Prostituição. Do que entra aquele dinheiro, irmãos? É um dinheiro santo? É um dinheiro abençoado? Não. Então, a nossa prosperidade não pode vir de coisas ilícitas. A nossa prosperidade, irmãos, tem que vir de Deus. Aqui nós estamos vendo o que a irmã Dani estava dizendo. Eu estou chegando no fim que eu quero prosperidade. Mas qual é o preço disso? Qual é o preço? Qual foi o preço, irmãos, de Ló ter escolhido Sodoma e Gomorra? O preço foi alto. Ele perdeu a esposa, ele perdeu tudo que tinha, foi queimado a fogo, saiu só com a roupa do corpo. A esposa virou uma estátua de sal. As filhas se corromperam, embriagaram, deitaram com o próprio pai. E aí, valeu a pena os anos que ele teve em Sodoma e Gomorra, irmãos? Então nós temos que entender que o evangelho é um caminho de fé diferente. O que Deus pede para nós deixar, irmãos, é para o nosso bem, é para nos santificar, é para nos levar em lugares de paz e de alegria. Botar a cabeça no travesseiro, dormir tranquilo, porque está abençoado por Deus. Amém? E aí, versículo aqui
de número 26, e bem vedes e ouvides que não só em Efésio, mas também até quase toda a Ásia, este Paulo tem convencido, a gente sabe que não é Paulo, mas quem convence é o Espírito Santo de Deus, e afastando grande multidão, dizendo que não são deuses, o que se fazem com as... Paulo pregava com ousadia, isso aí não é Deus, isso é obra de mão de homens, isso não salva, isso não responde oração, isso não muda a vida de ninguém. E a Bíblia diz que muitos eram convencidos. Nós sabemos que quem convence é o Espírito Santo de Deus. Para nós terminarmos aqui, volta atrás, Atos capítulo 4. Nós vamos fazer a oração, nós vamos passar pelo caminho. Atos capítulo de número 4. O caminho é Jesus. Do começo ao fim. Eu vou prosperar, irmã Dani, mas eu vou prosperar à base da luz da palavra de Deus. Eu vou fazer o que é certo, não vou negociar minha fé, não vou sair do caminho. Amém? Atos capítulo 4, versículo de número 12, fala assim, e em nenhum outro, imagem, escultura, crendice, superstição, em nada, nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos nos salvar. Quem é o nosso Salvador? Jesus Cristo. Ele é Senhor, Ele é Salvador. Ele tem um nome que está acima de todo nome, e diante desse nome nós nos prostramos, nós nos curvamos e a nossa vida é transformada. Amém? Você entendeu a palavra de Deus? Vamos passar por esse caminho? Vamos ser purificados e transformados? Glória a Deus!